Muito bem, meus amigos, a paz de Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Diego Osni e eu vim aqui deixar uma palavra de Deus abençoada para você e também gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Você que pode estar passando por um momento difícil, um momento de luta, um momento de tribulação, uma dor de uma perda, seja lá o que for, o que o Senhor e o que a senhora esteja passando, eu tenho certeza que a palavra de Deus diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então nós vamos invocar Deus juntos e eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre. Mas antes disso eu queria falar com você, conversar com você sobre como alcançar as promessas de Deus, né? Você sabia que as promessas de Deus, tudo que tem nas Escrituras é para nós, ok? Tudo que tem na Bíblia é para nós. Existe dentro da Bíblia promessas espirituais. O que são promessas espirituais? Promessas de salvação, promessa do céu, promessa do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, ok? São promessas espirituais, plenitude do Espírito, presença de Deus, experiências gloriosas de Deus dentro da promessa. Existem promessas também, promessas financeiras, promessas materiais. Por quê, pastor? Porque o homem, ele não foi feito somente de espírito. O homem, ele é um ser social. O homem é tricotomia, que na teologia diz, né, que o homem, ele é espírito, alma e corpo. Então, nós habitamos em um corpo, tá? Nosso espírito está habitando em um corpo. Então a gente tem uma vida social, uma vida física, uma vida material, que você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa viver também como um ser social, um ser humano, não é verdade? Nós não somos ainda 24 horas espírito, então nós somos seres humanos. Então, presta atenção, veja bem. Então existem promessas para a família, existem promessas financeiras, existem promessas para todas as áreas da sua vida. Agora, como alcançar essas promessas? Irmãos, preste atenção. Jesus já pagou o preço por todas elas. E aqui às vezes a gente tem um equívoco porque nós entendemos o seguinte, se Jesus já pagou o preço, pastor, eu não preciso mais pagar o preço. Isso é um entendimento errado. Jesus pagou o preço, ok? Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Jesus foi o Cordeiro que se ofereceu em nosso lugar, porque nenhum homem tinha capacidade de morrer a morte de Cristo. Nenhum homem tinha poder para vencer Satanás, para suportar o peso do pecado. Nenhum homem tinha a capacidade para não pecar. Então, para que o preço fosse pago, o maior preço de todos fosse pago, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, teve que se encarnar. Ele morreu na cruz do Calvário. Lá na cruz ele levou o nosso pecado. Ele nunca pecou, mas ele levou o nosso pecado. E ele também levou todas as nossas enfermidades. Então olha só que sofrimento físico e sofrimento espiritual. Então, o preço diante de Deus só seria pago, só seria aceito se fosse um homem justo. E não teve nenhum homem justo. Tanto é que antes de Jesus, os profetas caíram, os profetas não conseguiram. Então Deus teve que vir, Deus teve que enviar o seu Filho. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só, Jesus pagou o preço que eu não podia pagar. Agora eu tenho por direito, através de Cristo, não é mérito meu, porque tudo é pela graça, ok? Graça é favor imerecido. Eu não mereci, mas ele me deu, ele fez, ele morreu, ressuscitou e ele me deu esse direito agora. Agora em Cristo Jesus eu tenho direito do quê? Da salvação. Eu tenho direito do perdão dos pecados. Eu tenho direito, ok? De receber dons espirituais, eu tenho direito de todas as promessas colocadas aqui na palavra de Deus, não invenção do homem, tá? Agora, para que essas promessas se cumpram em minha vida, para que eu tome posse dessas promessas, a maioria das promessas, elas são condicionais.
Que isso, pastor? Sim. Não é porque Jesus pagou o preço, entenda bem, que eu não preciso mais fazer nada. Jesus já pagou o preço, abriu o portal celestial, abriu o mundo espiritual, agora eu preciso tomar posse. Como é que eu tomo posse? Pagando o preço também. Então o tema dessa mensagem é pague o preço. Lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então veja, após a queda de Adão, o homem não precisava suar tanto, trabalhar tanto, né? O homem só plantava, ou melhor, o homem só colhia no jardim. O homem só colhia, não precisava plantar, porque tudo já estava plantado, tudo já estava ordenado por Deus. O trabalho do homem era só comer, regozijar, buscar a Deus. Com a queda do homem, o homem agora precisa trabalhar. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 23, diz assim, todo trabalho árduo gera proveito, mas o muito falar empobrece. Então, se você quiser alcançar o pão, e esse pão aqui pode ser a cura, pode ser os dons, pode ser a presença de Deus, pode ser a salvação, pode ser o perdão, seja lá o que for. Qual promessa? Você vai ter que pagar o preço. Tem que se esforçar. Você vai ter que orar, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que ir à igreja. Jesus disse, errais por não conhecerdes as Escrituras Sagradas. A gente não quer pagar o preço de ler a Bíblia, de estudar, de examinar, aprender. Né? O Davi disse assim no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e aprender no seu templo. Aprender. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aprender a palavra, ter fé, dá trabalho. Romanos 10, 17. A fé vem, chega, cresce e ela vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, preste atenção, se você quiser alcançar, se você quiser alguma promessa de Deus, e a Bíblia diz que para todas quantas promessas de Deus, nós temos o sim de Deus. Então Deus já disponibilizou todas elas, Ele pagou o preço. Agora, para eu tomar posse, para eu viver, para eu desfrutar, para eu comer esse pão, né? Assim como você precisa trabalhar para comer, entenda bem, você também precisa trabalhar no mundo espiritual, você precisa trabalhar a sua fé, você precisa trabalhar para você desfrutar das bênçãos de Deus. Então, pague o preço. Eu não sei qual é o preço que você tem que pagar, né? Mas você tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço, as bênçãos de Deus são condicionais. Pastor, e o que é pagar o preço? É deixar de fazer o que você gosta para fazer o que precisa ser feito. Isso é pagar o preço. Pagar o preço é você dizer não para si. Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então veja que Jesus disse que se você quiser acompanhar Jesus, veja só, acompanhar. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me acompanhar, né? Então veja que acompanhar significa que Jesus não está parado. É ou não é? Jesus não está parado. Jesus está se locomovendo. Jesus está em movimento. Se você quiser ir atrás de Jesus, o que Jesus fez no passado? Curou. Jesus libertou. Jesus transformou. Jesus salvou. Jesus perdoou pecados. Jesus fez maravilhas. Se você quiser acompanhar Jesus e ver as maravilhas de Jesus, você vai ter que se negar. Então, se Jesus está andando, ele não está parado. Parado fala de acomodação. E o que é pagar o preço? Sair da zona de conforto. Nós temos que sair. Se você quer ver Jesus, aonde Jesus está? Jesus está no sacrifício. Jesus está se locomovendo, andando. Jesus não está na zona de conforto. Jesus está na madrugada, Jesus está na leitura bíblica, Jesus está no jejum, Jesus está nos dízimos, nas ofertas, Jesus está na generosidade, Jesus está na liberação de perdão. Tudo isso que nos contradiz. Tudo isso que a nossa carne, o nosso eu não quer fazer isso. Mas se você quiser experimentar, desfrutar, comer o pão do milagre, você vai ter que pagar o preço.
Você vai ter que dizer não para si, não para suas vontades, e sim para aquilo que precisa ser feito, tá? Então o que eu quero dizer para você? Se você quiser o sucesso, se você quiser algo de Deus, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que se sacrificar. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que sair da zona de conforto. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Você está precisando de uma cura, tem que ir na igreja. Procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto de onde você mora. Se você quiser conhecer nossa igreja fica aqui em Sepetiba, Rio de Janeiro, Brasil. Tá? Na estrada de Sepetiba, 5.761, em frente à Caixa Econômica. Pastor, é muito longe. Para Deus não tem longe, né? A gente tem que pagar o preço. Mas se você não consegue vir, procura uma perto da sua casa, onde pregue a palavra, onde ensine a palavra. E vá lá, ok? Cuide da sua saúde. Pastor, eu quero emagrecer, tem que pagar o preço. Tem que fechar a boca, tem que fazer a dieta, tem que treinar, tem que fazer a caminhada. Então, se você quiser o sucesso, é alugado. Sucesso é alugado. O que é alugado? Quem mora de aluguel sabe, se você não pagar a casa, você é despejado. Você não desfruta mais da casa. É ou não é? Então, o sucesso é alugado. Se você não pagar o preço, você não vai viver o sucesso. Primeiro você não recebe sucesso, não. Primeiro você paga pelo sucesso, depois você desfruta do sucesso. Pastor, eu quero sucesso financeiro. Tira os dízimos, tira as ofertas. Trabalhe, estude, faça faculdade. Pastor, eu quero abrir minha própria empresa. Tenha coragem, invista. Deixa de sair agora para poder colher depois. Um exemplo, eu quero morar no céu. Só porque Jesus morreu na cruz e já pagou o preço, eu estou no céu? Não. Eu vou ter que pagar o preço da obediência. Eu vou ter que dizer não para o adultério. Eu vou ter que dizer não para a pornografia. Eu vou ter que dizer não para o baile. Eu vou ter que dizer não para uma amizade que não quer que eu me aproxime de Deus. Então, eu vou ter que abrir mão. Isso é sucesso. Abrir mão sucesso é sofrer. Sucesso é sofrer. Não existe sucesso sem sofrimento. Não existe sucesso sem você pagar um preço. Até aquelas pessoas que nascem em famílias ricas, né? Os milionários, aquela criança vai ter que pagar um preço para manter a herança do pai, para poder não estragar tudo. Você vê que o filho pródigo, ele não pagou o preço. Ele vivia na casa do pai. Ele quis viver agora de qualquer maneira. O que ele fez? Pegou o dinheiro, pegou a herança e foi para uma terra longe. E a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha, com prostituições, farras, amizades. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Foi no fundo do poço. Porque até se você nasce em uma família próspera, rica, milionária, bilionária, se você não pagar o preço, você destrói. Você vai começar a beber, você vai começar a se prostituir, você vai começar a fazer uma opção de asneira e vai destruir a sua vida, tá? Então, o sucesso tem preço. Tem que pagar o preço. Tem que dizer não para o cigarro, tem que dizer não para a bebida, tem que dizer não para as farras, tem que dizer não para o comer demais, para o dormir demais, tem que dizer não para o entretenimento. O que está nos atrapalhando nos dias de hoje? O entretenimento, não é verdade? É muitas distrações, celular. Nós ficamos horas e horas no celular, não cuidamos da saúde, não lemos o livro, não lemos a Bíblia. Estamos fracos espirituais. Por quê? Porque não queremos pagar o preço da oração, não queremos pagar o preço do jejum, não queremos pagar o preço de ir à igreja. E aí, se você, olha para cá, se você não paga o preço pelo sucesso ou melhor dizendo, se você não paga preço pelo sucesso, você vai pagar o preço pelo insucesso. Não tem jeito. Ou você paga o preço pelo sucesso, ou você vai pagar o preço por ter insucesso, pelo insucesso. E como é que eu pago o preço do insucesso? É só não fazer nada. Vive na zona de conforto, não mude seus hábitos, não mude sua alimentação, não mude sua vida.
e aí você vai pagar o preço do insucesso, tá bom? Então fico com essa palavra. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus, eu venho abençoar essas milhões e milhões de pessoas que estão me assistindo, Senhor, em todas as plataformas digitais, pelo YouTube. Pai, alcance essas pessoas. Pai, se tem alguém com câncer, com diabetes, se tem alguém, meu Deus, que quer se matar, se tem alguém desempregado, se tem alguém, Pai, amarrado, preso por alguma corrente maligna, Senhor, o Senhor me levantou e eu vou usar o teu poder agora. E como ministro da tua palavra, eu paraliso toda a ação do diabo na vida dessa pessoa. Diabo, eu digo, solte essa pessoa, sai da saúde, sai das finanças, sai dos caminhos da mente e do coração, sai com essa doença, sai com essa macumba, esse olho grande, essa inveja, vai embora, seja lá qual for a forma que você entrou, saia em nome do Senhor Jesus, e assim eu abençoo essa pessoa para a honra e glória do teu nome, e creio na cura. Deus abençoe. Amém? Receba aí essa oração. Se acontecer um milagre com você, deixe nos comentários aí o seu milagre, deixe a sua cidade. Não esqueça de curtir e de compartilhar, tá bom? Essa palavra, essa oração com mais pessoas que precisam. Eu sou o pastor Diego Osni, da Igreja do Avivamento de Deus, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, Sepitiba, tá bom? Venha nos fazer uma visita e eu tenho certeza que Deus tem bênção para você, tá bom? Pague o preço pelo seu sucesso.